o assunto agora é divisibilidade. Para verificar se o número natural é divisível por outro número natural, eu posso fazer a conta. Se o resultado for exato, né, resto zero, então um número é divisível pelo outro. Agora, nós temos também alguns casos que nós usamos umas regras de divisibilidade que elas nos ajudam a resolver esse assunto sem fazer a conta. São alguns casos que nós podemos usar. Esses critérios nos permitem verificar se o número é divisível por outro, sem precisar fazer as contas, sem efetuar as divisões. Vamos começar a regrinha por 2, divisão por 2. Quando que um número é divisível por 2? Ele é muito simples. Todo número par é divisível por 2. Quando que o número é par? Quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui eu tenho 4.236, terminou em 6, é par. Esse outro, 3.120, termina em 0, é par. Então, o número 4.236 é divisível por 2, 3.120 também. Eu não preciso fazer conta para saber isso. Por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos for um número divisível por 3. Então, neste caso aqui, 4.122. Vamos somar os números. 4 mais 1, 5 e 2, 7, com 2, 9. Então, a soma deles deu 9. 9 é um número divisível por 3. Então, esse número, 4.122, também vai ser divisível por 3. Se eu fizer a conta, eu vou verificar que dá exato, sobra resto 0. E a divisão por 6? Bem, por 6, eu vou verificar se o número é divisível por 2 e também por 3. Se ele for divisível por 2 e por 3, ele vai ser por 6 também. Então, para ser divisível por 6, em primeiro lugar, tem que ser par. Porque se ele não for par, como nesse caso aqui é par, 1.248 é um número par. Se ele não é par, ele já não é divisível por 2. Então, ele tem que ser par e a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então, soma aqui. 8 e 4, 12, 15. 12 com 2, 14, mais 1, 15. Então, a soma aqui deu 15. Se deu 15, ele é divisível por 3, porque 15 dá a divisão exata por 3. E como ele é par, ele é divisível por 2. Então, nesse caso, ele é divisível por 6. A divisibilidade por 5 é muito simples. É só olhar o último algarismo. Tem que ser 5 ou 0. Se ele terminar em 5 ou terminar em 0, ele é divisível por 5. Aqui no caso, 2.345, 1.230. Os dois números são divisíveis por 5. Quando eu falo divisível, é porque a divisão dá exata. Por 10 também é muito fácil. Vamos olhar apenas o último algarismo, 0. Só é divisível por 10 quando termina em 0. E por 100 também é muito fácil. Por 10 termina em 0 e por 100 termina em 2 zeros. 0, 0, 0, 0. Então, o número 3.400 é divisível por 100 e 12.300 também divisível por 100. Divisibilidade por 4. Bom, por 4 nós vamos olhar os dois últimos algarismos. 24. 24 é um número divisível por 4. 24 por 4 dá 6, exato. Ou então, termina em 0, 0. Então, todo número que termina em 0, 0 ou termina num número divisível por 4, ele é um número divisível por 4. Então, o número 57.924, se eu dividir por 4 vai dar exato, e 5.500 também. E por 9? Por 9 é o mesmo processo da divisão por 3. É quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Então, aqui nós vamos somar esses números aqui. 4 com 8, 12, 15, 17, 18. Então, aqui nós vamos ter que a soma deu 18. 18 é um número divisível por 9. Então, esse número 12.384 também vai dar divisão exata por 9. Agora, eu vou considerar alguns números aqui que eu coloquei e vamos usar os critérios de divisibilidade e vamos identificar os números que são divisíveis por 2, 3, 5 e 6. Eu não vou fazer conta, eu só vou lembrar das regras. Qual número desses que eu coloquei aqui na nossa tela é divisível por 2?
todos os números pares. Então, o 333 e 765 não são divisíveis por 2. O 804 é um número par. O número 2016 é par. 7.200 também. 9.300, todos números pares, então todos divisíveis por 2. Bem, então por 2 só não ficou o primeiro e o segundo. O resto todos são divisíveis por 2 porque todos são pares. Agora nós vamos ver por 3. Por 3 nós vamos somar os algarismos, tem que dar um número divisível por 3. O primeiro, 3 mais 3 mais 3 dá 9. Então 333 é divisível por 3. O outro vai dar 7 com 6 dá 13, com 5, 18. Também é 7, 65. Quando a soma dá 18, é possível dividir por 3. 8 com 4 dá 12. 12 também está na tabuada do 3. Então, 804 também é divisível por 3. 2016. 6 mais 1, 7, com 2, 9. 2016 também dá divisão por 3. 7.200. 7 com 2, 9. 7.200 também é divisível por 3. Olha quanto número divisível por 3. 9.300. 9, 3, 12. Então, 9.300 também é divisível por 3. O último número, que vai ser 6, 7, 10, a soma aqui vai dar 10, não é divisível por 3, porque 10 não dá divisão por 3 exata. Então, aqui eu tenho os divisíveis por 2, por 3. Agora, por 5. Por 5 é muito fácil, é só olhar o último, né? Então, esse aqui, 333, 765, 804, 2016, eles não são divisíveis por 5. O 7.200 termina em 0, o 9.300 também. Então, 7.200 dá divisão por 5, 9.300 também dá divisão por 5. O 12.232, não. Agora, e por 6? Quais são os números divisíveis por 6? São aqueles que dá divisão exata por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, nós vamos aqui ver o que apareceu na divisibilidade por 2 e por 3. Então, nós vamos ter 804. Então, 804 é divisível por 2 e por 3, portanto, por 6 também. 2016, apareceu nos 2. 7.200, também apareceu nos 2. 9.300 está nos 2. Então, sempre que o número for divisível por 2 e também for divisível por 3, ele será divisível por 6. Admita que a letra A esteja no lugar de um algarismo. Considere o número a seguir e responda. O número é esse aqui, ó, 4.360, falta o último que eu não sei qual é. Qual é o menor valor do algarismo A para que esse número seja divisível por 3? Bom, o número é esse, 4, 3, 6, e falta um numerinho aqui que nós estamos dando o nome de A para esse algarismo. Eu quero saber que número eu coloco aí, o menor número que eu devo colocar para que ele seja divisível por 3. Se eu somar 4 com 3 dá 7, 7 com 6 dá 13. 13 não é divisível por 3, então não pode ser 0. Mais 1, então se eu colocar o número 1 vai ficar 14. 14 também não é divisível por 3, então eu tenho que colocar o número 2. Porque se eu juntar com 2 aqui, então vai dar 15. E 15 é um número divisível por 3. Portanto, o número 4.362 será divisível por 3. Aqui pedia o menor valor. O menor valor que eu encontrei foi o número 2. Vocês viram que eu comecei pelo 0, não deu, 1 não deu. Então, o 2 vai ser o menor valor. Qual algarismo devemos colocar no lugar do M, nesse número, para que esse número seja divisível por 3? O número é esse, 5, 4, 6, tem um M, que eu não sei o valor, 2, 0. Para que ele seja divisível por 3, a soma tem que dar um número divisível por 3. Vamos somar aqui, 6 com 4, 10, 15, 17. Por enquanto está dando 17.
Para que ele seja divisível por 3, 17 não dá, mas 18 dá. Então, um dos números que eu posso colocar aí é o número 1. Então, ficaria 5, 4, 6, 1, 2, 0. Mas só o 1 eu posso colocar outro também, que também vai dar. E se eu colocar o número 4? O número 4 também vai ser divisível. Se eu colocar o 4, também vai formar um número divisível por 3. 5, 4, 6, 4, 2, 0. É só somar e verificar que nós vamos ter, aqui em cima deu 18, aqui vai dar 21. E eu tenho mais um número ainda para colocar. Pode ser o 7. 5, 4, 6, 7, 2 e 0. Que se fizer a soma também vai dar um número divisível por 3. Então, nós temos 3 opções aí para esse algarismo M, né? Esse M que estava aqui, ó. Neste caso, estava pedindo que número que eu posso colocar. Não pediu o menor nem o maior. Então, eu dei as 3 opções que eu tinha. No anterior, pedia o menor. Então, o menor, eu encontrei apenas o 2. Mas, se eu quiser colocar todos, aqui nesse caso, eu coloquei 3 opções. E das 3 opções, nas 3 eu vou conseguir um número que vai ser divisível por 3.